A gente recebe aqui no nosso estúdio do RIC Notícias Opinião, o analista político Máximo Justina. Seja muito bem-vindo aqui. Boa tarde, muito obrigado. Bom, então já vou começar perguntando naturalmente, né, se essa era a única saída do ponto de vista da Câmara, do Congresso, naturalmente, para resolver essa questão de equalizar a proporcionalidade de cadeiras. Sim, a proporcionalidade ela é normal, né? E a mim, como cidadão, contribuinte e brasileiro, não me preocupa tanto o número de deputados. Eu acho até justo que se adapte, né? Se atualize, como foi feito esses 18 deputados a mais que nós vamos ter. Talvez o debate ele teria que ser focado mais no que faz um deputado, qual que é a eficácia, né, do seu trabalho, da sua equipe, de toda a conjuntura que ele tem, e mais ainda, quais são os lobbies, os grupos, né, que apoiam um mandato de deputado. Porque numa democracia é normal que para você se eleger você precisa de dinheiro, você precisa de apoio, e é normal também, como o bloco anterior falou, né, que cada partido se identifica com uma camada da sociedade, seja ela do ponto de vista moral, ético, cultural e até econômico, né? Então, assim, talvez indo ao contrário da grande maioria, não me preocupa tanto esse ajuste numérico que é feito, né? Isso é necessário. Novamente, teríamos que nos perguntar qual que é o trabalho efetivo, então, de cada um e como que ele dá um retorno à sua base parlamentar, né, nos seus estados, e como isso reflete numa democracia com melhor qualidade. Provavelmente o espanto das pessoas não é necessariamente pela quantidade, porque 18 no universo de 500 também parece uma agulha no palheiro, mas pelo custo que isso vai representar, porque o deputado não chega sozinho, né? Independente da visão que ele tem, ele vai precisar de uma estrutura parlamentar. E a conversa da Câmara é de que nada haverá, né? De que esses gastos não serão repassados à sociedade, porque tem o tal do orçamento próprio, que na verdade é dinheiro nosso. Então, tem essa questão também de aumentar a estrutura no momento em que o país está falando em buscar caminhos de responsabilidade fiscal. Sim, e isso também não me assusta, porque o Centrão, que é, vamos dizer assim, o partido permanente que nós temos em Brasília desde 1966, né, quando tinha um partido, vamos dizer, governante, e um partido da oposição foi criado, e depois, obviamente, criou todo esse arco-íris que existe, né. Obviamente que a gente é daquela crítica também, de que no momento que se precisa fazer um ajuste fiscal, no momento que se busca deixar menos dívida para gerações futuras, no momento em que as contas públicas têm que ser viáveis, né, no momento e para o futuro, e no momento em que um orçamento ele deve ser repriorizado, haveriam outras pautas mais importantes que essas, né? Mas não me assusta, vamos dizer assim, vendo a composição da Câmara e do Senado, amplamente governada aí pelo que a gente chama de centrão, em que por um lado é muito caprichosa para aumentar seus próprios gastos e por outro lado é bastante crítica, vamos dizer assim, quando também se procura fazer uma tributação em que quem ganha mais pagaria mais, né? Porque numa democracia contemporânea e num capitalismo moderno a gente é favorável àquela ideia de que nunca falte abundância para quem prospera e partilha, né? Então, assim, o mesmo grupo político, os mesmos parlamentares que resistem a essa partilha maior para quem prospera, para que se atendam às necessidades emergentes do país e a saúde das finanças públicas, ela é menos zelosa, então, para gastar consigo mesmo. E aí há que se questionar essa postura desses indivíduos. Até é importante a gente lembrar que existem já projetos encaminhados pelo governo que prevêem corte de gastos, por exemplo, revisão de supersalários, e estão lá engavetados, né? Até agora não entrou nessa pauta de votação. O senhor falou sobre a importância, então, da gente entender quem é esse parlamentar que vai ser eleito. E as eleições já estão logo aí, 2026 está chegando, o clima de campanha eleitoral, inclusive, já tomou conta de Brasília. Então, pensando nesse número mais elevado de parlamentares que a gente vai ter, 531 a partir das próximas eleições, quais você diria que são os pontos principais, fundamentais para o eleitor se atentar na hora de escolher um parlamentar, pensando no país que a gente quer, naquele avanço que a gente espera, nas pautas que a gente apoia? Sim, numa democracia sempre se elege os melhores entre os bons, né? E o eleitor, na sua pureza de coração, ele sempre escolhe uma pessoa que se identifica melhor com ele. Só que também o eleitor ele tem que estar atento, porque os partidos são espertos. Por exemplo, nessa dinâmica que nós temos em que existe o quociente eleitoral,
não é? É normal que um partido consiga milhares e milhares de votos baseado na sua fama, no conhecimento, numa postura, na maioria das vezes, íntegra perante a sociedade, né? Então, mas o eleitor, eu não sei se ele tem dentro da nossa dinâmica uma capacidade de saber quem está por trás e a quem esse deputado ou essa deputada vai servir, né? Então, assim, não se encantar necessariamente com a pessoa a quem se dá crédito, que é uma pessoa, vamos dizer, de boa índole, mas também procurar um esforço maior sobre que coalizão, que forças estão por trás, porque existe o princípio da identidade na ciência política. Qual que é o princípio da identidade? Que uma vez que a pessoa é eleita, o eleitor continua a se identificar com ele. Que é ao contrário daquele outro princípio, que assim, uma vez eleito, eu esqueço minha base parlamentar, só vou aparecer 18 meses, 6 meses ou 12 meses antes, né? Então, cabe também ao eleitor, como bem mencionou a colega, né? Muitas pessoas nem sabem quantos partidos existem, mas cabe ao eleitor também ter o capricho de entrar no Tribunal Superior Eleitoral e no Tribunal Regional Eleitoral, porque todo partido tem lá o seu manifesto, tem o seu programa de trabalho. E, em termos de princípio, quando a pessoa dedica um pouco mais de tempo para ver qual que é a agenda desse partido, obviamente ela vai, então, contrastar o carisma da pessoa com a qual ela se identifica com o serviço que esse partido vai prestar no seu mandato. Eu diria até que mais, né? Porque muitas vezes a gente olha ali ou presta atenção no que está sendo dito por esses candidatos ou por esses parlamentares já eleitos nas redes sociais e esquece de analisar como eles têm votado. Tanto que a oposição, volta e meia, vai lá e aponta, né, um nome ou outro e vice-versa, dos dois lados, de um parlamentar que está tendo um discurso, mas que na prática, quando a gente olha ali para os projetos que são realmente favoráveis àquela base eleitoral com que ele está falando, tem votações que são bastante contraditórias, digamos assim. Sim. E além, vamos dizer, do onde que essa pessoa votou, existe todo um histórico de vida dessa pessoa. Eu acho que um grande orientador aí é quantas vezes essa pessoa mudou de partido. Porque muitos dos deputados e deputadas querem ser elegíveis. Eles vão conforme o vento, eles vão conforme as forças que os apoiam e conforme o movimento político do país está, né? Então, assim, vamos dizer, uma pessoa que mudou de partido durante umas 10 vezes na sua carreira, ou mais de 5, ele dá um indicativo que não é uma pessoa que tem uma postura, assim, de princípios que vai, de vida, que vai se identificar com parte do eleitor, né? Então, também, o histórico de vida da pessoa é interessante. Eu queria retomar aqui o tema que a gente puxou para a entrevista, que é a questão do aumento do número de representações. Então, já ouvi como ficou lá em Brasília, o senhor não se sente preocupado em relação ao número, muito mais em relação à atuação e representação que farão esses congressistas, esses deputados lá. Mas há um detalhe que é o efeito cascata, que vem para os estados. Inclusive aqui no Paraná, Camila Andrade, tem uma vaga, tá? Que vai ser aberta aí para os interessados. Isso não acaba também fazendo esse efeito de inchaço? Precisava ter essa consequência de representatividade? Quer dizer, isso também não preocupa o senhor, esse volume de deputados que vão se proliferar simplesmente pelas assembleias, além de Brasília, com essa medida? Nesse caso, talvez a gente teria que ser mais zeloso em promover o voto distrital misto, né? No caso do deputado federal, então os candidatos a deputado, seria assim, no Paraná teríamos distritos eleitorais, que incorporam um número de municípios. Nesse distrito eleitoral, cada partido lança somente um candidato por partido. Né? E é aquele candidato que ganhou o maior número de votos que vai nos representar em Brasília, né? Então, assim, esse efeito cascata ele não ocorreria se a nossa maneira de eleger também fosse modificada. Então, além do voto distrital misto, né, quer dizer, dividir o estado em esferas de influência, porque é o exemplo que a gente sempre dá, não adianta alguém de Curitiba votar em alguém de Cascavel, porque essa pessoa de Cascavel, ela vai atender a lobbies e grupos de pressão de Cascavel. Ela não vai dar um retorno aqui, né? Já se essa pessoa, ela representa uma região, então ela fica mais próxima desse eleitor, né? E uma outra coisa também que pode ser sugerido é que os gastos que o parlamentar tem, os gastos que não são efetivamente da sua função, por exemplo, eu conheço poucos países do mundo, inclusive os países do mundo desenvolvido, que têm um fundo para corte de cabelo, para gravata, né, para ficar em hotéis. Então, assim, vamos dizer, esses gastos que são utilizados na vida diária do parlamentar é quase que um endeusamento, né? Então, vamos dizer assim, a gente pode ter mais
número de parlamentares que nos representam, de acordo com o crescimento da população, mas também não precisaria ter toda essa gastança, né? De maneira que, então, o que o legislativo custa menos, o executivo e o judiciário tem também para fazer, e se não tem para fazer, diminua-se a carga tributária de acordo. Realmente é uma situação, né, que é bastante delicada, porque são eles que legislam, então a gente sabe que não vão legislar contra eles mesmos, né? Então, diante desse cenário, resta pouca margem para o eleitor, não? Olha, o eleitor tem que lembrar que o John Locke, o grande pai do liberalismo, escreveu um livro em 1660, mais ou menos, ou mais propriamente, ficou famoso esse livro em 1688, na Revolução Gloriosa do Reino Unido, em que se chama Segundo Tratado do Governo Civil, que ele diz assim: as pessoas são eleitas para servir à sociedade. Elas legislam para fazer leis e vigiar o executivo. Elas estão na ativa no parlamento para que o bem-estar das pessoas seja melhorado mais ainda, né? E uma vez eleito, não existe poder individual, não existe poder de um grupo, existe poder que é um poder político institucionalizado, né? Então eu diria assim, talvez nos falta, não só a quem concorre, quem faz carreira política tradicional, mas também a todos nós lermos o segundo Tratado de Governo Civil do John Locke. Quero agradecer imensamente a conversa que nós tivemos nessa tarde. Muito obrigada pela entrevista, pela participação e análise, Máximo. Muito obrigado, continue um bom trabalho. Muito bem, 4 horas.